Se você quer investir em fundos imobiliários, eu convido você então a assistir esse vídeo até o final, onde nós passaremos todas as nossas recomendações. Olá pessoal, tudo bem? Bom, fica até o final aqui para a gente falar um pouquinho sobre as nossas recomendações para o mês de junho. Ao meu lado aqui, Gabriel Ribeiro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho, acho que antes de falar talvez sobre junho propriamente, vamos fazer talvez uma pequena panorama, o que foi em maio, né? Um mês bem falado aí, né? Sempre um mês de alta volatilidade, né? Então não foi diferente nesse mês, né? Sell in May and go away. Exatamente. Enfim. Até que, enfim, no final do mês, essa expressão talvez perdeu um pouquinho o sentido, né? No meio do mês, a gente estava num contexto muito negativo, acho que não só interno, mas também o cenário externo bastante difícil, né? A gente viu aí guerra comercial com os Estados Unidos tendo uma escalada bem forte, né? Com taxações tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da China. Teve a questão da Hawaii, questão das terras raras agora, nessa semana, né? Então, um mês bastante turbulento no cenário externo, né? Sim, exatamente. E aqui também no lado interno, obviamente, também não foi um mês muito tranquilo, principalmente na metade do mês. A gente teve alguns pontos como escalada, manifestações, tanto a favor como contra, dos dois lados, a favor do governo, que eu digo. A gente teve também avanços sobre investigações sobre Flávio Bolsonaro. Talvez aqui também pelo contexto também positivo, a gente também viu um mês que a reforma da Previdência acabou sendo bastante criticada, mas acabou, acho que, ganhando um patrono muito, enfim, importante para liderar esse processo. A gente está falando, acho que, do Rodrigo Maia, o presidente aí da Câmara. Inclusive, você teve aí a aprovação de duas MPs, né, que estavam para caducar, que é a MP das aéreas e da reforma administrativa. Então, mostrando que o governo conseguiu aí uma negociação com o Congresso um pouco melhor. Então, conseguiu pautas aí que estavam bem importantes para o governo, mas em compensação perdeu o COAF para o Ministério da Economia, né? Mas o governo já aceitou essa perda e acho que tem uma relação melhor com o Congresso, né? Sim, exatamente. Bom, se talvez aí para o lado político, nos últimos dias está um pouco mais favorável, maio, por sua vez, também teve um lado bastante negativo, estou falando, na economia real. A gente aí já não é de novidade, não estou falando não só para a gente, mas também aqui o André Perfeito, o nosso economista-chefe, já vem reforçando a tese de que a economia está bem devagar, lenta, né? E os dados aqui, de fato, mais recentes, comprovam essa leitura, né? Então, a gente teve agora há pouco aí a divulgação do primeiro trimestre, o PIB do primeiro trimestre aqui interno, e que de fato mostrou, a gente teve queda no PIB nesse trimestre. De 0,2, né? Então, uma queda veio como o mercado esperava, mas mesmo assim bem negativo. Obviamente cair não é bom. Primeira queda desde 2016, né? Então, Sim. É bem expressivo aí essa visão negativa, né? Único, talvez, a observação aqui é como isso vem mostrando que a economia está muito fraca e, por sua vez, a inflação não está andando de uma forma tão rápida, isso abre mais margem para queda da taxa de juros. Daí, falando queda de taxa de juros, aí onde a gente já entra de cabeça falando sobre os nossos fundos imobiliários. Esse mês, a gente viu aí de novo, principalmente, estou falando, a expectativa futura da queda da taxa de juros, mais uma vez, teve aí uma queda. Você tinha até um número aqui bastante específico, que é bastante legal, que a gente gosta de analisar. Você pode explicar um pouquinho melhor? Então, no nosso relatório, você vai encontrar um gráfico ali que a gente mostra o spread entre o yield do IFIX e de uma NTNB bem longa. A gente escolheu a NTNB 45. Então, o que isso mostra pra gente? Isso mostra a diferença que você ganha, que seria o prêmio de risco, né, em relação a investir em fundos imobiliários e investir em uma NTNB, que seria um título de renda do governo, um título bem seguro, né? Sim. Então, a gente percebeu que esse spread deu uma aumentadinha agora em maio, em relação a abril. A gente está chegando aí num spread de 3, quando a gente olha um gráfico... uma média histórica, uma média móvel. histórica, exato. Com desvio padrão, a gente percebe que ele está voltando ali para a média. Então, isso quer dizer o quê? Que as taxas de juros caíram, mas as cotas dos FIIs, elas ainda não tiveram uma alta tão expressiva. Então, a gente acha que esse é um bom momento para você investir em FIIs,
porque você consegue pegar um yield mais interessante. Interessante quando você fala comparando a taxa de juros que está no movimento de uma queda bastante acentuada, né? E aí também é esperado, como a gente falou que o André Perfeito, nosso economista-chefe, já revisou a expectativa de juros, né, para 5,75 no final do ano. Então isso é um cenário bem positivo para os FIIs, que tendem a ter uma relação bem inversa com a queda da taxa de juros, aumento de cotas. Então, a gente acha que é um momento bem positivo para esse mercado, né? Exatamente. E acho que até o mercado de fundos imobiliários vem mostrando aí uma resiliência bastante grande. A volatilidade de fundos imobiliários, a primeira observação, é bem menor do que os próprios fundos ou se não as próprias ações em bolsa. Então, primeira observação, acho que fundos imobiliários, a gente gosta muito, eu sou bastante entusiasta com a categoria, pela questão, ele é um ativo muito, muito interessante para talvez aquela pessoa que ainda nunca teve contato tão direto com uma ação, enfim, está um pouco assustado. E ainda quando você fala até a volatilidade sobre os rendimentos, ou seja, o que ele distribui, é ainda menor ainda de maneira geral. Então, é uma categoria que, assim, de maneira geral, tem um caminho muito positivo ainda para a gente ainda percorrer aqui no Brasil, né? Ainda mais com a taxa de juros muito baixa. Aqui o incentivo ainda mais, quanto mais tempo fica essa taxa de juros baixa, isso aí traz um incentivo muito grande aí para os ativos reais, tijolos, fundos imobiliários na nossa visão. Bom, acho que esse é o panorama. Então a gente começa junho com uma visão mais otimista aqui, principalmente vamos ver a reforma da Previdência ganhando talvez uma celeridade, sendo aprovado talvez na comissão especial. Acho difícil ainda talvez nesse mês, mas isso é um fator positivo. Alterações. Lembrando, a gente tem duas carteiras. Carteira renda e a carteira ganho de capital. Bom, vamos agora falar sobre as nossas carteiras. A primeira observação aqui, a carteira de renda, a gente optou por não fazer nenhuma alteração. Primeira observação aqui é que renda, dentro até do efeito da taxa de juros, de maneira geral, é o que é menos impactado positivamente. Enfim, vai vir provavelmente alguns comentários, mas enfim, sim, pode ter um efeito positivo. Se você tiver uma carteira bastante longa de prazo com uma taxa de juros mais elevada, traz esse benefício para os fundos de títulos, que é a maioria, que são os compostos ali na nossa carteira de renda. Ganho de capital, agora na carteira, onde que focou ali as nossas alterações? Então, a gente vai fazer duas alterações na carteira de ganho de capital. A gente vai tirar o VISC 11 e colocar o HGBS 11, que é um fundo de shopping também, então a gente está trocando um pelo outro. A gente está vendo que o HGBS, acho que tem uma expectativa melhor de dividendos nos próximos meses. Além de tudo, o fundo fez uma nova aquisição agora, comprou o uma participação, né, no Shopping Santana. E a gente gosta bastante desse fundo, bastante diversificado, tem 9 ativos agora com essa nova aquisição. É um fundo bastante grande. Fundo bastante grande. Não é monoativo, né? Exatamente. De maneira geral, a gente tenta evitar bastante ativos monoativos. Que tem um risco maior, né? Então, a gente prefere sempre uma carteira de portfólio bem diversificada. E a gente vai tirar o SP Downtown, o SPTW11, é um fundo que a gente colocou aí já faz uns 2 meses. Sim. A gente acha que a gente já capturou Acho que teve um bom alfa, né? Teve um bom alfa, a gente conseguiu capturar aí uma boa alta do fundo, a gente não vê mais tanto upside para ele. Então, o que a gente colocou no lugar? O FFCI11, é um fundo da Rio Bravo, fundo corporativo, de Lages, tem bastante diversificação também, são 9 ativos e ativos de bastante qualidade. Então, você tem ativos, principalmente aqui no Itaim, Vila Olímpia, JK, na Paulista e 2 ativos no Rio de Janeiro. A principal concentração dele é aqui em São Paulo. Então, a gente acha que esse fundo... E acho que até por uma questão, quando a gente estava fazendo uma análise de metro quadrado, era um fundo que, de certa forma, olhando a localização desses ativos, que de certa forma são localizações bem boas, né? Muito boas, você tem um valor relativamente baixo, né? Acho que já é em torno de 14 mil, né? Exatamente. A gente acha que está barato por metro quadrado e está negociando abaixo do valor patrimonial, né? Então, é um bom indicativo aí de que o fundo pode ter uma rentabilidade interessante nos próximos meses. Mais focado para ganho de cota, né? Exatamente. Porque o yield como um todo, esse fundo ainda provavelmente vai só a partir do ano que vem começar a ter mais revisional,
As revisionais elas não estão muito concentradas agora, estão mais lá para frente. Mas compensação, ele tem vencimento de contrato bem longo. Então, mais de 80% dos contratos vencem para cima de 2021. Então, é um fundo mais seguro aí, a gente vê como uma boa opção, né? Legal. Mais alguma coisa que eu esqueci? Você Não, gostaria de acho que falar? É isso. E sempre lembrando que precisa dar uma lida no nosso relatório, fica disponível aí nos comentários. A gente traz vários anexos, né, que eu posso dizer no nosso documento, onde que tem o guia de fundos imobiliários, onde que você vai ver basicamente todos os fundos listados. A gente traz aquele gráfico que mede o yield sobre uma NTN-B, sobre o quanto que o IFIX está pagando, mostrando quais foram os principais ativos que subiram, enfim, é um trabalho bastante completo e interessante e eu convido vocês a olharem com carinho que a gente faz. É isso aí. Bom, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, a gente agradece. E lembrando também, talvez um pequeno detalhe, negociar fundos imobiliários na Necton é muito fácil, é só você entrar no seu HB e não tem custos, então fica aí mais um incentivo adicional para você. Até mais. Pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Alterações. Lembrando, a gente tem duas carteiras. Carteira renda e a carteira ganho de capital. Na carteira de renda, a gente faz uma alteração, né? Qual é o fundo que a gente tira? Não, corta. Não tem alteração. Não tem alteração. Não, mas dá pra dar